Meus amigos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos dando início a mais um de nossos estudos de quarta-feira à noite, estudos do Evangelho de Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Temos como tema da noite reencarnação e o esquecimento do passado. Esperamos que vocês tenham material para boas reflexões e que recebam em seus lares, em seus corações, muita paz. Uma boa noite a todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade singela, mas de inestimável valor para todos nós. Senhor, que as suas bênçãos, sua orientação, proteção e amparo estejam conosco, a fim de que as lições aqui recebidas sejam bem compreendidas, guardadas no fundo dos nossos corações, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. Reencarnação e esquecimento do passado. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trecho extraído do item 11. Meus amigos, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação para todos nós nos encontrarmos dessa maneira remota para falarmos e compreendermos um pouco mais acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro daquilo que a doutrina espírita nos presenteia com sua luz, com a sua racionalidade, nos convidando sempre a nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. Hoje, o tema que acompanha aquilo que foi iniciado na semana passada, com ênfase na reencarnação, em especial sobre o esquecimento do passado. A reencarnação, nós sabemos, é um dos pilares da doutrina espírita que explica com riqueza de detalhes todo esse processo, como que acontece esse reencontro do espírito com a matéria na pluralidade das existências. E quando nós, muitas vezes, nos questionamos acerca do esquecimento, por que esquecer o passado? Se eu hoje sei que sou um espírito eterno, que estou aqui na Terra para evoluir, será que se eu me lembrasse, será que se eu recordasse daquilo que eu já vivi outrora, não seria mais fácil hoje vencer os meus desafios? Eu não enxergaria o mundo de uma outra maneira? E a resposta para o nível espiritual que nos encontramos, certamente é negativa. Nós não conseguiríamos alçar aí voos significativos na nossa evolução. E nós podemos utilizar de uma comparação, para que fique assim mais simples a compreensão da importância do esquecimento no nosso processo reencarnatório, que a reencarnação ela atua como se fosse a mão de Deus, uma mão divina nos conduzindo para a frente,
dando aquele empurrãozinho amigo nas nossas costas. E por que nós precisamos desse empurrãozinho amigo? Porque aquilo que nós proporcionamos através dos nossos atos, no nosso dia a dia, seja nessa existência, ou seja também naquilo que já passou, né? São laços que nós criamos. E esses laços nos amarram efetivamente aos outros, aquelas pessoas que convivem conosco e que conviveram conosco em outras épocas. Então, como desatar esses nós que muitas vezes são tão fortes, sem esse empurrãozinho, né, com essa mão divina nos ajudando no progresso? Isso só daria com o esquecimento. Se não, nós, como diz Emmanuel, né, através da psicografia do nosso querido Chico, a Terra seria um purgatório terrível, em que o ódio se eternizaria. O ódio se eternizaria. Porque esses laços, eles não seriam soltos, né, de forma nenhuma. Por isso, a importância do esquecimento. A importância do esquecimento. Como nós conseguiríamos viver numa relação afetiva, de pai e filho, né, de mãe e filho ali, lembrando tudo aquilo que um fez para o outro em outras existências? Aquele convite do amor materno, aquele convite à renúncia, aquele convite que essa relação íntima nos proporciona para o desenvolvimento do altruísmo, né? A renúncia de si mesmo em benefício daquele outro que está no nosso colo, isso não existiria se nós lembrássemos quem nós fomos e quem foi aquele que hoje carregamos, né, como filho, ou que está no nosso entorno, que é o nosso vizinho, que trabalha conosco, enfim, de todos esses vínculos que nós já criamos nas existências anteriores. Então, compreender a reencarnação como uma bênção na nossa vida, visualizar essa mão de Deus que nos empurra para o progresso, essa mão divina que nos ajuda a desenvolver o perdão, né? Porque só existe perdão quando há esquecimento e quando nós conseguimos desatar os nós, né, que nos seguram, que nos amarram e evitam o nosso avançar, evitam o nosso caminhar. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, proporciona a todos nós a bênção da pluralidade das existências, a bênção da reencarnação, atuando para nós, né, como esse empurrãozinho fraterno, nos ajudando a perdoar, nos ajudando a alçar voos mais significativos na nossa existência. E não podemos nos esquecer jamais, né, que apesar da reencarnação ser uma lei que nós iremos retomar em outras existências, né, a nossa vida terrena, a oportunidade que nós temos é do agora, é do hoje. E lembrar que o novo dia significa para a gente também essa reencarnação do agora, com as oportunidades que o mundo maravilhoso nos proporciona. Que Deus nos abençoe, nos auxilie na compreensão e no desenvolvimento do amor fraterno para todos aqueles que nos cercam, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, desenvolver em nós o sentimento de amor para com todos. Uma boa noite a todos. Meus amigos, prosseguindo, vamos fazer um exercício de imaginação, né? Nós lá no plano espiritual,
com o nosso passado obscuro, né? Com os nossos problemas ainda pendentes, débitos a serem pagos e provas a serem enfrentadas, e nós pedimos então uma encarnação. Recebemos da divina misericórdia de Deus que diz, ó, você vai renascer e lá você vai ter oportunidade de mostrar o melhor de você. E é isso que você deseja. Então você vem cheio de esperança de que nas situações mais difíceis, em que a nossa moral for colocada em xeque, nós vamos então reagir com o melhor de nós, espontaneamente, não é? Com o que há no nosso espírito. Esse é o nosso desejo, de vir aqui, acertar as contas e nos momentos de provas e dificuldades, agirmos e reagirmos da melhor forma possível, de acordo com o Evangelho, de acordo com as lições que a gente já recebeu. No entanto, nós sabemos que o nosso passado é negro, nosso passado não é de flores, né, de rosas, não. Basta que, se alguém tiver dúvida, que lembre um pouco da história. A gente vai voltando nos séculos e a gente vai vendo como era o comportamento da sociedade naquele tempo. Era difícil. O direito, como existe hoje, não existia há tempos atrás. No tempo de Kardec ainda havia duelo, não é? Então a pessoa era afrontada na sua honra, ela tinha o direito de ir lá no legítima defesa da honra. Isso estava previsto no Código Penal da época. Podia ir lá e matar aquele que ofendeu a sua honra, simplesmente assim. E naquele tempo tinha muitos abusos, e se voltarmos, quanto mais voltarmos, né, a história diz, os desregramentos em todas as áreas, na parte do dinheiro, na parte do sexo, na parte da violência, poder, dos desmandos. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos hoje na melhor versão nossa. No passado, nós fizemos muita coisa de lastimar. E a lembrança desse passado, no nível em que nós estamos, simplesmente nos desequilibraria. Porque a gente está cercado das pessoas que a gente ama, a nossa família, a esposa, filhos e amigos, parentes, que nós nos damos bem, um com um pouco mais de dificuldade, outro com menos, mas quem são essas pessoas? São pessoas que nós tivemos problemas em outros momentos, estamos aqui ajustando, fortalecendo vínculos, dissolvendo pequenos ranços, às vezes ódios, não é? Por quê? Porque tem história, muitas encarnações aí ligando um ao outro, eu, a minha esposa, você ao seu filho, e por aí afora, não é? Então imagina que nós erramos com as pessoas que nós hoje amamos, e se as lembranças todas viessem à tona? Se eu tivesse sentado do lado ali, briguei com meu filho e ali vem todo o passado em que, numa outra vida, eu fiz isso com ele, ele fez aquilo comigo. Qual é o clima? Como é que a gente iria fortalecer vínculos com essa lembrança? Se hoje, sem a lembrança, às vezes com aquela ou aquela pessoa você já tem dificuldade de se manter, né, num clima de paz, de harmonia, eu não suporto aquela pessoa, sem lembrar, você já tem que se esforçar muito para se aproximar com carinho, com afabilidade, com doçura. Imagine você se você se lembrar de tudo. E a gente está analisando isso sob o aspecto individual, né? Eu com o meu filho, com o meu irmão, com fulano de tal, mas a própria sociedade inteira iria se lembrar de tudo. Então, vem aquela pessoa na rua e com quem eu quero, por exemplo, fechar um contrato qualquer. Ah, não, imagina, na encarnação X, Y, Z, ele foi o
pior de todos, ele traiu, ele foi falso, ele foi... Porque todos nós já fomos um pouco disso. Não teria sequer condições de ter paz social, da sociedade não funcionaria. Simplesmente assim. Sobre um outro aspecto, porque dá para tocar nesse assunto por muitos, mas a própria prova sua. Imagina que você veio para enfrentar essa dificuldade ou aquela, e o que é que deve prevalecer? Seus bons sentimentos, o evangelho, aquele homem novo que quer, não é, prevalecer. Se você tem todo o passado, isso, como já disse a lição, inibe o seu livre-arbítrio. Por quê? Primeiro, porque se você sabe por que você veio, especificamente, eu vim porque eu tenho que perdoar aquela pessoa que vai cometer alguma coisa contra mim. Para dar um exemplo aquele caso difícil em que uma pessoa teve sua casa invadida, esposa e filhas abusadas, o Chico pediu, perdoa, era o teste dele, e ele não conseguiu. Imagina que ele tivesse visto uma encarnação passada dele que justificava tudo aquilo. Aí ele perdoaria. Mas esse perdão foi sincero, espontâneo, ou foi forçado pelas lembranças, né? Porque nós estamos aqui, nessas nossas provas, para fazer prevalecer os bons sentimentos sem nenhuma provocação, espontaneamente. E as lembranças não permitiriam isso. Isso para tocar em alguns pontos aqui. E para finalizar, né, esse curto comentário, lembrar que Deus dá o que é útil, ele tira essa lembrança do passado, porque nos é prejudicial, mas o que é útil, que é a nossa voz da consciência, e os nossos sentimentos instintivos, não é? Nós lá no plano espiritual estudamos um pouco, criamos resoluções boas para vir para cá, e essas resoluções estão presentes no nosso coração. E a voz da consciência sempre ativa, falando, o caminho é esse, o caminho é aquele, não é? E isso é mais do que suficiente para a gente ser bem-sucedido na nossa jornada. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, como diz o André, que Jesus nos abençoe a todos. Chico, com certeza, eu já ouvi dele dizendo uma vez que o esquecimento do passado é uma bênção divina, né, para todos nós, porque nós, como disseram todos aí, não temos um passado brilhante, né? Todos nós trazemos lutas do passado, dificuldades do passado, né? E de várias formas. E essas dificuldades, elas encontram conosco na nossa vida, na nossa caminhada. Um local, assim, bem certo de que ela encontrará com a gente, essas dificuldades, é dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? Porque será que, às vezes, né, dentro da nossa família, nós temos aqueles que não é que não nos amam, mas não nos compreendem, muitas vezes, nos criticam, né? E tem aqueles que nos amam, que nos apoiam. Então, ali, naqueles que ainda não conseguem nos entender, está com a certeza absoluta, um amigo, né, que desviamos lá atrás do passado, né, e agora vem nos cobrar, né, traz lá a fatura, nos cobrando dos nossos enganos de ontem. É por isso que em muitas famílias, né, que não têm o conhecimento da doutrina espírita, nós ouvimos falar muitas vezes de que eu não entendo, eu criei 3 filhos da mesma forma, né? Eu fiz tudo para os 3 e não entendo por que aquele do meio ou aquele terceiro
né, procede dessa forma, né? É porque ali está um compromisso nosso do passado. É uma luta dura, ninguém está dizendo aqui que é uma luta fácil, né? Quando esses compromissos, eles surgem dentro do nosso lar, né? Porque dentro do nosso lar, se a luta é no trabalho, né, é um chefe que não nos compreende, certo? A gente vai no final da tarde, marca o ponto, vai para casa, mas esses compromissos, né, que temos dentro dos nossos lares, né, é o marido incompreensível, é o filho incompreensível, é a esposa, enfim, esses desajustes que aparecem, né, não são para nos derrotar, nem para nos colocar para baixo, né? Nós, como espíritas, sabemos que ali está um caso, né, que nós desviamos no passado, né? Não tem cobrança, né, nenhuma, você não tem dívida, são dívidas do passado, dívidas que nós trazemos do passado, né? Falta de amor que não demos, certo? Desviamos um caráter ótimo, bom, para um caminho mau, né? E aí geram esses problemas que vêm nos cobrar no dia a dia. Então, nós recebemos ali esses filhos. E esses compromissos todos, nós recebemos eles em todos os lugares da nossa sociedade. Muitas vezes, né, esse que nos cobra forte é um chefe de serviço, né, é uma pessoa a qual nós estamos subordinados, né, que nos cobra de forma diferente, com muita agressividade, que nos coloca para baixo, que nos humilha, né? Ali com certeza está um credor nosso, né? Estou falando nesse lado, né, para que a gente possa entender, né, que nós como espíritas, né, a nossa ação, a nossa responsabilidade, que já temos esse entendimento, é vencermos esses percalços do caminho. Eles não vêm de graça na nossa vida, né? Ninguém passa por dificuldades que não foram geradas na presente existência, certo? Como coisas que não devêssemos passar. Tudo tem uma razão, né, no caminho da nossa vida, né? Deus coloca, com certeza, essa frase é tão antiga, né? Ele não coloca nenhum peso superior àquele que possamos carregar, né? Então, se a gente consegue exercitar, né, isto, nós espíritas já temos essa compreensão. Tem aqueles que não têm essa compreensão, então, às vezes, ao invés da situação melhorar, né, a situação piora tanto que vão ter compromissos para outras existências, outras vidas, né? E nós estamos vendo aí todos os dias no noticiário, né, infelizmente, né, formas de violências, né, grandes dentro do lar, né, dentro de círculos familiares, né? Então, são desajustes que não foram compreendidos. E o André levantou um ponto aí que é muito importante, que eu acho que é a questão da consciência nossa. Não adianta a gente dizer, e eu estou dizendo assim, mesmo as pessoas que não sejam espíritas, todos nós temos na nossa consciência o caminho que devemos seguir, né? É uma marca que está lá. Quando nós reencarnamos, esse programa nosso reencarnatório, ele não é feito assim, vamos dizer, de qualquer forma. É um programa em que muitos deles nós participamos nos detalhes, né? E quando nós voltamos, aquilo está no nosso subconsciente, no nosso espírito,
né? Então, não adianta, às vezes, em tomar uma decisão violenta e depois dizer assim, não sabia, eu não tinha, né? Todos nós sabemos, sim, porque quando Deus, e falamos há pouco, nos dá essa carga, né, esse peso, essa cruz, como queiramos chamar, certo? Ele deu também para nós esta consciência, né? Nós temos essa consciência. Por mais que a gente ache que não tenha, a gente tem essa consciência de fazermos o melhor. Principalmente nós que somos cristãos, né? Jesus deixou um código para nós de vida, né? De caminhada, de luz, né? E ali está, é o amor, é a compreensão, é o entendimento, é a bondade, a caridade. Enfim, nós temos que pensar nisso. E outra coisa importante para nós, e como espíritas principalmente, né? A gente que entende a questão da reencarnação, da lei da reencarnação, né? A gente precisa ter uma compreensão maior para com as pessoas, porque a gente não sabe que cargas de lutas que aquela pessoa traz dentro dela, quais são as lutas imensas que ela traz. E nós temos que olhar com o olhar de Jesus, temos que olhar, não tem outro jeito. Não dá para criticar, não dá para dizer que aquela pessoa é isto ou aquilo. Nós temos que olhar com amor, com compreensão, com entendimento, porque nós não sabemos a carga que aquela pessoa traz dentro dela. Às vezes uma carga pesada não é incapaz, vamos dizer, não é uma carga que ela não possa levar, mas é uma carga difícil, dura, de lutas muito pesadas. Então a gente tem que olhar para o nosso semelhante, certo? Com amor, olhar para aquele espírito eterno que está ali, né? Sem ficar avaliando questões tão pequenas, né? Se ele acertou, se ele errou, se ele está. Vamos olhar com amor, amor às pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos derrame nos nossos corações e nossos lares muita paz. Que Deus nos abençoe a todos. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.
Mestre Jesus, agradecemos pela bênção de mais uma noite, em que a reflexão, em que a elevação dos pensamentos, em que a renovação das nossas formas de sentir foi uma oportunidade. Que nós possamos, Senhor, nos recordar a todo instante, na nossa caminhada por esse mundo, que estamos aqui de volta, continuando uma história, continuando uma trajetória, que temos enganos a reparar, mas que trazemos dentro de nós a possibilidade de perfeição, a possibilidade de refletirmos o amor de Deus, e que nós possamos buscar essa possibilidade com toda a nossa vontade, com todo o nosso ardor. Que a gente busque refletir a luz, tendo um pouco mais de paciência nos desafios de cada dia, tendo um pouco mais de acolhimento em relação às pessoas que convivem conosco, mesmo quando elas estejam difíceis no nosso modo de ver, e que a gente possa usar as nossas energias, os nossos recursos e as nossas possibilidades para fazer sempre o melhor, sempre o bem, no maior da nossa capacidade. Assim, teremos, Senhor, a tranquilidade de saber que aproveitamos a vida e a oportunidade, e que quando retornarmos à nossa verdadeira pátria, a pátria do Espírito, para darmos continuidade à nossa caminhada, teremos muita alegria e muita felicidade para colher. Que a sua paz possa envolver a todos aqueles que nós amamos, nossos familiares, aqueles que não conhecemos, mas que também passam por dificuldades e são nossos irmãos. Muito obrigado, que assim seja.